Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aqui a mais uma Prosa com Bertaglia. E hoje nós vamos tratar de um tema fantástico, é um tema que incomoda muitas organizações, mas que ele é necessário. Ao infinito e além, vamos falar de supply chain, funções dos estoques. Um dos grandes desafios enfrentados atualmente pelas empresas, pelas organizações, refere-se ao balanceamento dos estoques em termos tanto de produção como de logística, com a demanda do mercado e o serviço, o famigerado serviço ao cliente. A gestão dos estoques é elemento imprescindível na agenda dos administradores. Ela deve ser administrada eficientemente. Muito se tem comentado sobre as pressões que os estoques excessivos representam para a lucratividade das organizações. É evidente que toda organização deve estabelecer e manter uma estratégia adequada para administrar o estoque. Uma estratégia bem aplicada e bem conduzida, além de minimizar custos, assegurará o desempenho apropriado dos diferentes processos e funções empresariais. Controles não adequados podem levar a organização a possuir elevados estoques, incorrendo em altos valores e onerando o capital de trabalho. Em contrapartida, a manutenção de estoques insuficientes trará também consequências drásticas à cadeia de abastecimento, afetando recursos e serviços. Mas quais são as funções dos estoques? E é sobre esse fantástico assunto que nós vamos conversar agora, e eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Alberto Barudi, lá de Salto. Meu caro Barudi, que fantástico que vai ser essa prosa aqui, tratando sobre um tema que é muito interessante e importante para as organizações e que muitas vezes, né, Barudi, as organizações não tratam de maneira apropriada. Meu caro, seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia. Prazer, né? Eu quero começar falando do prazer de estar aqui, de ter essa oportunidade de estar conversando com você. Eu aprendi muito logística lendo artigos, lendo livros que você escreveu. Você foi de suma importância na minha formação. Tá? Então, eu quero, além de te agradecer e me permitir sentir orgulho de estar aqui. Tá? Mas você falou algo que é importante, né? As empresas muitas vezes relegam a importância que o estoque tem. Bertaglia, se você falar em qualquer tipo de tecnologia que a gente tem hoje, IoT, Logística 4.0, WMS, sistemas todos aí, mas independente dessas tecnologias, o estoque se mantém como algo absolutamente importante, né? É a logística, com exceção da logística de serviço, a logística, de uma forma geral, envolve estoque, envolve produto, não tem como desvincular, né? Então, o estoque tem uma importância muito grande em N situações, mas a importância que o gestor dá para o estoque pode ser determinante em relação à lucratividade, em relação ao nível de serviço que ele oferece para o seu cliente, que muitas vezes não é mensurável em termos de monetários, mas a confiança que o cliente tem no seu estoque, baseado no nível de serviço que você oferece, é de muita importância. Né? Então, eu considero que o estoque, como uma das atividades principais da logística, a gente fala em administração de transporte, processamento de pedidos e gestão de estoque. Tá? E assim, falando um pouquinho sobre estoque, se você abrir a literatura, você vai ver várias definições para o estoque. Né? Tem várias delas aí. Você pode encontrar umas mais simples, outras mais elaboradas. Mas, obviamente, que todas têm a sua importância, mas trazendo uma linguagem mais simples, para a gente deixar a coisa numa situação em que todo mundo entenda mais ainda a importância do estoque. O estoque nada mais é, numa frase simples, do que a transformação de dinheiro, de capital, de liquidez que você tem em mercadoria. No momento que você faz isso,
você começa a já ter custos, né? Porque, de alguma forma, quando você tem esse dinheiro, por exemplo, numa aplicação, uma empresa transacionando, fornecedores e tudo mais, você está com esse capital ativo e, muitas vezes, sendo até remunerado. Quando você faz a transição desse capital para estoque, a partir daqui você deixa de remunerar esse capital, né? E você passa a ter custos nesse capital. Você tem custo nesse estoque, você tem custo para pedir o material, em toda a estrutura que você tem de sistema, de gente, de recebimento desse material, é um custo. Você tem um custo de manter esse estoque dentro do seu armazém, dentro do seu depósito, dentro da produção mesmo, porque à medida em que você faz essa transformação, você passa a ter necessidade de cuidar desse estoque. Então, esse custo de manter é seguro, é área que você ocupa, é pallets para você estocar esse material, por exemplo, se for o caso, equipamentos de movimentação, gente, enfim, não diretamente proporcional, mas o aumento de estoque também vai te gerar um aumento de custos para manter esse próprio estoque, né? E tem um custo que eu considero assim bem importante, eu vou dividir em duas vertentes aí, que é um custo pela indisponibilidade do estoque. E aí eu divido em dois, por quê? Porque um deles você mensura facilmente. Se eu não tenho disponível para atender o meu cliente, eu deixei de ter um faturamento por eu não ter disponibilidade, por eu não ter colocado aquilo para o meu cliente, né? Então, eu tenho um custo aí de quanto eu deixei de ganhar por não ter aquele produto, uma primeira. E ainda dentro desse custo pela indisponibilidade, eu gosto de tratar de um item que não é mensurável, logicamente, em números, que é o nível de serviço. Então, esse é um ponto-chave, porque hoje o cliente está muito exigente. O consumidor hoje é uma frustração muito grande para ele pedir um produto e aparecer lá, já vendemos todo o estoque, como a gente vê no e-commerce, né? Então, essa insatisfação você não vai medir em valores, mas com certeza ela vai ter um impacto na satisfação do teu cliente, tá? Então, esse é um ponto que eu considero assim bem relevante. E é isso. Estoque, para mim, tem essa configuração e, se você me permite, assim, por que eu tenho que ter estoque? Qual é a necessidade que eu tenho de ter estoque? A gente usa muito, né, nas aulas e tudo mais, nas discussões, aquele desenho da caixa d'água, né? O que é aquele desenho da caixa d'água? Você tem a água entrando aqui em cima, você tem a caixa d'água e você tem a saída. Então, você representa isso como entrada, as compras que você faz, a saída, as vendas que você executa, ou a aplicação daquele estoque no processo de produção, que vai gerar um produto acabado, enfim, e você tem a caixa d'água como o próprio estoque, né? Então, por que eu tenho que ter estoque? Porque as velocidades de entrada e de saída têm taxas diferentes. Seria muito bom, como um cross-docking, por exemplo, se tudo fosse assim, eu compro 10 e vendo 10, eu faço um giro absolutamente rápido, né? Mas as coisas não são bem assim. Eu tenho que ter um estoque que vai exatamente regular essas duas velocidades e permitir eu atender bem ao meu cliente, né? Esse é um ponto que tem que ser muito bem observado pelas empresas. Algo também que eu gosto muito de comentar é o seguinte: há pouco tempo eu fui fazer uma palestra exatamente sobre o impacto do estoque na satisfação dos clientes. Inclusive, é o tema da minha dissertação, se um dia tiver oportunidade de a gente te passar isso aí. Eu queria provar o quanto o estoque influencia na satisfação de um cliente de um automóvel, de uma marca qualquer, tá? Por exemplo, eu vou numa concessionária com o meu carro e eu tenho que fazer uma revisão. E aí não tem um produto, atrasa a entrega desse carro, né? O quanto isso regularmente, o quanto essa insatisfação vai gerar num próximo ciclo de compra a minha opção por comprar aquele carro ou não. Tá? Então, essa foi a minha ideia geral. Então, nessa palestra, o que eu quis abordar? Era para uma área de finanças, né? E eu não estou aqui falando nem de finanças, nem de estoque, de marketing, né? Mas qual é o interesse principal da área financeira sempre? É natural que seja assim. O objetivo é remunerar aquele capital que foi colocado, por exemplo, no estoque. É isso. Tá? A gente está falando aqui de empresa mercantil, de comércio, que vise lucro. Eu não estou falando de terceiro setor, que tem outra finalidade e também tem a sua importância. Mas eu quero investir e remunerar esse capital com esse estoque e oferir lucros. É a ideia básica. Bom,
E esse pessoal que eu fui fazer essa palestra era de finanças. Então, qual era o desafio? É mostrar que o capital tem que ser, sim, remunerado, mas que a satisfação do cliente, muitas vezes, exige que você varie um pouco a capacidade do teu estoque em termos de valor, né? Eu não posso ter só produtos de classe A, né, dentro de uma curva ABC, só classe A, porque o meu nível de serviço ele não é medido só pela classe A, ele é medido por classe A, por classe B, por classe C, eu tenho que ter esse mix. Então, às vezes é difícil as empresas entenderem isso, principalmente na área de finanças. Qual é o desafio? Lucratividade. Olha, você nunca vai estar certo, seu estoque sempre vai estar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. E a área de marketing precisa dessa disponibilidade para vender exatamente como um diferencial competitivo. Eu tenho disponibilidade para te atender a um pedido, por exemplo, imediato ou daqui a uma semana. Então fica esse embate, esse dilema entre finanças e marketing, porque eles vão estar sempre buscando como um objetivo comum, mas sempre buscando finanças pensando na lucratividade e a área de marketing pensando na disponibilidade como diferencial competitivo. Que bacana, Baruti. Você trouxe aí alguns temas que são extremamente relevantes quando nós tocamos a característica do estoque, né? Principalmente quando nós falamos dele. E nessa parte final, basicamente, você tocou nos interesses dos silos, né? Então, vamos chamar aqui a área financeira, a área de vendas, marketing, produção, compras, ou seja, cada uma dessas áreas, elas possuem ou ela possui o seu próprio interesse, né? Então, como você disse, a área de finanças, quanto menos estoque você tiver, seguramente você tem um menor ônus no seu working capital, no seu capital de trabalho. Agora, para vendas, é importante que ele atenda substancialmente a demanda da clientela e, portanto, quanto mais estoque você tiver, melhor, né? A mesma coisa com outras áreas, ou seja, planejamento quer sempre contar com estoque disponível para poder planejar a produção e por aí vai. E encontrar esse equilíbrio é extremamente importante. E aí a gente fala, logicamente, em algumas técnicas, algumas metodologias para fazer isso. E é importante, né, Baruti, que nós digamos aqui para as pessoas que nos acompanham que é normal ter esse tipo de reflexo. Né? É normal que finanças ajam dessa maneira, é normal que vendas ajam da maneira, porque cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem a sua função. Concorda comigo? Claro que sim. De forma nenhuma a gente pode pensar também em ter um grande estoque e satisfazer uma área específica, por exemplo, marketing, onerando a área de lucratividade. O gestor de estoque ele tem que, de alguma forma, atender os dois objetivos. Ele tem que ser capaz de manter um nível de estoque que satisfaça aquela questão financeira, que é de suma importância, porque aquilo é dinheiro, né? Eu costumo falar, Bertale, aqui para o pessoal das aulas ou algum gestor, quando eu estou em alguma consultoria, o dia que você andar pelo seu estoque físico, lá no armazém, e você enxergar ali mercadoria e não enxergar dinheiro, começa a se preocupar, porque aquilo ali é dinheiro que você transferiu para estoque. Tá? Então, não podemos pensar num nível de estoque que satisfaça só marketing. Finanças têm seus objetivos e têm que ser respeitados, óbvio, mas também a questão de marketing. Então, o gestor ele fica nesse meio. O gestor fica tentando atender de forma satisfatória a área de marketing e a área financeira. Como ele atende a área de marketing? Tendo disponibilidade de produtos que são demandados pela área de marketing em maior e menor escala. Né? Como é que a área de finanças vai me avaliar? Pelo próprio giro do estoque, né? Pela própria capacidade que eu tenho de receber esse produto e rapidamente, dentro de um período que vai variar conforme característica de produto, lead time, N situações, que ele venda e gere aquilo que é o objetivo da área de finanças, que é lucro. Né? De uma forma mais simples, trazendo uma linguagem mais simples, eu quero comprar e vender e oferir lucro. Marketing tem que ter o produto, então fica esse impasse. Então, o que eu falo, o gestor tem que atender os dois lados e tem que ser hábil o suficiente para entender que os dois lados têm as suas razões, têm os seus interesses e têm que ser respeitados. Né?
Bacana, Baruda. E tem um ponto aí que é bastante interessante, porque às vezes a gente passa, pô, mas o estoque está lá, está no almoxarifado, está no centro de distribuição, alguém definiu isso, mas a gente sabe que as políticas de estoque, por exemplo, são elementos fundamentais na estrutura organizacional, várias áreas, vários departamentos devem participar dessa política de estoque. Quando eu falo política de estoque, quanto é que nós vamos comprar, qual o tamanho do lote, qual é o lead time padrão que nós temos, de onde vai vir, vai ser importado, vai ser produzido domesticamente dentro do país, qual é o estoque de cobertura, né? O estoque de segurança. Quer dizer, são parâmetros que, inclusive, nós vamos ver aqui na segunda parte da nossa prosa, mas isso é só para dizer para as pessoas e reforçar aquilo que você comentou, né, Baruda, de que essas definições do que, do quanto, do quando comprar, não são fatores tão simples assim. Tudo bem que existem aí algumas tecnologias que ajudam nesse processo, mas tem um desafio, e você falou muito bem, exige um conhecimento, experiência e uma gestão muito forte. Baruli, meu amigo, eu vou fazer o seguinte agora. Nós estamos finalizando aqui o primeiro tempo da nossa prosa, nós vamos para o segundo tempo agora, e eu gostaria de explorar um pouco contigo, de uma maneira leve, como você fez até agora, quais são essas funções do estoque, né? Por que muitas vezes a gente antecipa estoque, porque outras vezes trabalha no limite do estoque, outras vezes aumenta o nível de estoque de forma oportunística e tal. Vamos fazer isso? Vamos tomar uma água, um cafezinho? Vamos claro que sim, vamos sim. Vamos lá. Baruda, nossa prosa aqui está fantástica, bacana, está trazendo conceitos extremamente interessantes, orientações para que as pessoas, inclusive, tenham a visão e a visibilidade de que estoque não é alguma coisa tão simples. E você falou muito bem lá no primeiro tempo, ou seja, quando você circula pelo centro de distribuição, pelo armazém, e você vê aquela quantidade de materiais, produtos que estão ali, ou seja, é estoque que não está rendendo, né, em termos de aplicação. Se fosse dinheiro estaria rendendo, mas como está ali e não foi vendido, não foi transformado em produto, não foi para o mercado. E, aliás, tem um detalhe interessante, né, Baruda? Enquanto o produto está dentro da empresa, você só gastou, você teve custo para produzir, mas você não oferiu a receita. Vamos falar um pouquinho sobre as funções de estoque, Baruda? Vamos lá? Vamos sim. Então, Bertalha, de forma geral, nós vimos que a principal razão é exatamente essa diferença entre as velocidades de compra e de venda. Então, você tem que ter o estoque para que isso aconteça, mas as empresas, ao longo do tempo, elas vão criando situações, estoques, enfim, que tem algumas necessidades, funções, né? Por exemplo, vamos pensar num estoque de antecipação. Quando a gente fala em estoque de antecipação, remete a períodos de sazonalidade. Então, é muito utilizada a ideia, árvore de Natal. Quando é que eu vendo árvore de Natal? Eu vendo árvore de Natal próximo do período festivo do Natal, sei lá, dezembro, talvez novembro. A partir de janeiro, a tua venda vai cair sensivelmente, porque é natural, o consumo é daquela. Então, as empresas se preparam, o estoque de antecipação tem exatamente essa função, elas produzem antes desse período de maior demanda, para que quando os lojistas, os atacadistas, distribuidores forem consumir, ela tenha a capacidade de atender uma demanda que seria impossível dela atender num mês de fabricação. Então, ela vem ao longo de um período criando esse estoque, né? Aí vai aquela questão de acumulação, de investimento, eu tenho que ser capaz de mensurar muito bem isso, porque também não posso investir enormemente e essa demanda eventualmente não acontecer no período sazonal como você esperava. Então, a definição desse estoque de antecipação tem que ser pensado, questão mercadológica, questão de própria concorrência, né? De quanto eu estou disposto a investir para aguardar que essa demanda ocorra. Enfim, tem N situações que vão te fazer ter esse estoque de antecipação. Um outro estoque que as empresas também utilizam, né, tem uma função muito importante, é o estoque de segurança. Bom, vamos imaginar o seguinte, eu compro todo mês em torno de 10 unidades de um produto qualquer, a minha demanda gira em torno de 9, 11, então é uma demanda muito estável. Então, numa situação dessa, uma tendência da empresa é manter um estoque de segurança menor. Bom, por que eu gero um estoque de segurança? Qual é a finalidade? Basicamente,
é se precaver de algumas situações. Primeiro, qual é o nível de serviço que eu quero oferecer para o meu cliente? Qual é o índice de regularidade que eu tenho nas entregas dos fornecedores para aqueles produtos? Né? E a terceira, que de suma importância, é qual é o meu desvio padrão nas demandas? Como eu falei, se eu tenho uma demanda estável e, por exemplo, eu tenho uma entrega regular do meu produto, eu ponho um pedido, em 3 dias eu recebo. Ponho um pedido, essa regularidade, sem furos, me permite, de alguma forma, ter um estoque menor de segurança. Qual é a ideia do estoque maior de segurança? É exatamente cobrir uma eventual demanda maior e não deixar indisponível para o seu cliente. Tá? Então, essas três variáveis, para isso existem fórmulas, o sistema vai te propor, né, um estoque adicional, que é exatamente um estoque de segurança. Tá? Muitas vezes você tem, por exemplo, uma situação de desvio padrão elevado numa demanda, mas você tem regularidade da entrega, então é um fator. Poxa, mas quando eu tenho uma demanda estável, mas eu tenho, não são regulares as entregas do meu fornecedor, é uma outra situação. E quando juntam essas duas variáveis, irregularidade de entregas e desvio padrão elevado nas minhas demandas, eu passo a ter necessidade de ter um estoque de segurança maior, porque eu tenho duas variáveis que podem, a qualquer momento, comprometer a minha disponibilidade. Então, essa é a ideia geral do estoque de segurança. Pensando no estoque de tamanho de lote, é uma situação assim, as empresas, independente do volume, muitas vezes a produção, questão de setup de máquina, de própria embalagem, ela exige que você faça compras em quantidades específicas ou mínimas, né? Tem uma diferença entre múltiplos e mínimo. Mínimo é uma quantidade mínima, agora múltiplo é aquelas embalagens, por exemplo, em dúzia, coisas desse tipo, né? Então, embalagem múltipla, por exemplo. Então, o estoque por tamanho de lote, ele exige que você tenha, muitas vezes, um estoque superior à tua necessidade, porque o fornecedor só te entrega naquela condição. Eu não te entrego menos que 1.000, eu te entrego, mesmo que a minha demanda não seja tão elevada, eu tenho que absorver esse estoque e arcar com esse custo pela imobilização por um período maior desse estoque, porque senão eu não vou ter disponibilidade. Tá? Então, eu tenho que criar esse estoque para poder trabalhar isso daí. O estoque em trânsito é um estoque que basicamente é aquele que está, como a palavra diz, em trânsito dentro de um canal de distribuição, pensando num canal de nível de distribuição 0, 1, que envolva distribuidor, varejista, atacadista, enquanto ele está circulando nesse canal, a gente considera um estoque de trânsito até que ele chegue na disponibilidade para o consumidor final. Tá? Um outro estoque bastante assim que as empresas em eventuais momentos podem precisar criar é um estoque de proteção. Quando a gente fala em estoque de proteção, a gente está falando de um estoque que é criado, não é um estoque definitivo, por exemplo, como o estoque de segurança, que é um estoque que você leva, porque você tem variáveis que podem gerar uma disponibilidade. O estoque de proteção não, você tem algum evento que vai fazer com que você precise aumentar o seu estoque, prevendo, por exemplo, uma não entrega do fornecedor por algum motivo lá dele. Né? Então, uma greve, algo que vai impedir que o fornecedor te atenda, então você cria esse estoque de proteção para poder se precaver e manter as suas vendas. Né? Bertalha, eu queria, se você me permitir, colocar uma situação que é assim, as empresas, quando elas vão fazer planejamentos, né, de compra, de estoque e tudo mais, é muito importante, eu vejo isso algumas vezes, muitas empresas observam apenas o volume da venda daquele produto. Né? Então, eu digo sempre assim, existe uma diferença entre venda e demanda. Demanda é aquilo que o meu cliente pediu, venda é aquilo que eu entreguei para ele. Então, o que acaba muitas vezes acontecendo, e se o gestor tem que estar atento a isso, parece que é algo simples, mas muitos gestores estão deixando de olhar para isso. Quanto o meu cliente está me pedindo e quanto eu estou entregando. Começa a haver um distanciamento num gráfico entre o que ele me pede e o que eu atendo. Então, quando você for compor a sua necessidade de compra, observa a demanda e observa também a venda.
Eu não estou aqui dizendo para você sair comprando tudo que te pedem. Você faria uma loucura se você fizesse isso. Mas observe uma linha de tendência de demanda, né, em evolução para poder melhorar o seu volume de compra, porque você pode possivelmente estar deixando de atender algum cliente que está comprando num outro cliente, num outro fornecedor, numa outra área, e você pode elevar isso e te trazer algum tipo de problema. Tá? Então, eu gosto muito de colocar isso. Quando você vai estudar, fazer um planejamento de compra, olha o que ele pediu e o que você atendeu. Tá? Cada um na sua particularidade, no seu sistema, na sua empresa, no seu mercado, vai entender essa análise que eu estou dizendo. Tá? Era isso que eu queria colocar também. Não, bacana, Baruch, legal trazer essa contribuição, até para que as pessoas tenham uma visibilidade de alguns conceitos que as diferenças elas parecem ser sutis, mas que elas fazem, né, elas geram um impacto na cadeia toda. Tem um ponto aí que eu achei bastante interessante, que você mencionou, que é o estoque de proteção, principalmente, não só de proteção, mas todos eles, né? E uma das coisas que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, essa parte de proteção nós enxergamos muito durante o período de pandemia, né, Baruch? Ou seja, as empresas que tiveram a perspicácia de saber o que poderia acontecer, acabaram fazendo duas coisas, antecipando os estoques e aproveitando a situação. Por quê? Porque a proteção também pode ser proteger contra flutuações financeiras, ou seja, a parte do câmbio, né? Então, principalmente o Brasil, que está numa situação e à mercê de oscilação de câmbio, tanto do dólar como do euro, da libra, né? Então, há uma variação bastante importante aí. E a sazonalidade, ela é interessante, você falou da árvore de Natal, até porque ou vende naquela época ou não vende mais, né? Embora no Brasil já tenha se tentado fazer um esforço, por exemplo, para vender ovos de Páscoa fora do período da Páscoa, né? O ovo de Páscoa vende na Páscoa, né? Mesmo que terminada a Páscoa, né, já comece todo o planejamento para fazer a produção da próxima Páscoa, né? E tem muito disso, né? Tem champanhe, né? Tem o peru de Natal, né? Então tem peru. O sorvete no calor, né? Então, é um pouco diferente, porque ele é um pouco mais repetitivo, mas nós temos essas condições. E eu trabalhei em empresa de sorvete, eu trabalhei na Kibon, né? Na época que a Unilever fez a aquisição. Então, você sente a diferença em trabalhar com estoques e como é que a supply chain, a cadeia de abastecimento, ela acaba ficando mais nervosa ainda, né? E você mencionou bastante aí a parte do tamanho do lote, o Baruch, que também é alguma coisa bastante interessante, né? Ou seja, tem lote de produção, tem lote de fabricação e, portanto, uma corrida, uma rodada da máquina, ela tem um mínimo, né? Sem aquele mínimo não consegue ser produtivo, mas tem uma outra também que eu vou trazer aqui, Baruch, e você vai concordar comigo. Por exemplo, a parte logística, a parte de transporte, né? O tamanho da carga que um caminhão, ou uma van, ou um navio vai levar, né? Que é a parte de unitização, é o tamanho do pallet. Você concorda comigo? Claro que sim, claro que sim. Você está dizendo em relação ao estoque de tamanho de lote. Isso. É isso? Em relação a isso. Então, sem dúvida, tem essa questão, porque, inclusive, Bertalha, se você pensar na questão da cubagem, do aproveitamento da carga, para você preencher um modal, né, uma caçamba, um container, o que for, o aproveitamento dessa carga, por exemplo, nesse lote como um todo, né, e não parcial. Tem essa questão que você falou, sem dúvida, das empresas não acharem viável, não encontrarem viabilidade em produzir menos do que aquele volume. Mas também tem a questão do transporte, sem dúvida. E aí Baruch, tem um ponto aí que é interessante, nós não mencionamos aqui, que é o custo de oportunidade. Embora, de certa forma, ele está dentro da parte de proteção, mas o custo de oportunidade pode ser, eu vou elevar o meu estoque porque existe uma promoção no mercado, né? Ou seja, tal cliente ou tal fornecedor
por alguma razão, ele está vendendo mais barato, né? Então eu vou aumentar o meu estoque, mantendo os meus preços finais, ou não, ou posso reduzir, conquistar mais clientes. Ou seja, e aí, né, Alvarude, nós estamos passando por uma palavrinha mágica que é a estratégia de estoque, né? Ou seja, Sem dúvida. estoque não é só operação, não é só tático, ele tem estratégia, né? Ele tem uma estratégia, ele tem um posicionamento, inclusive, da empresa. É uma visão estratégica o estoque. A definição dos seus níveis de estoque, num nível estratégico, reflete o que a empresa quer oferecer para o seu cliente, por exemplo. Claro que tem a questão financeira, mas em nível de satisfação, o quanto eu quero? Eu quero que o meu produto acabado, quando ele tiver, por exemplo, a necessidade de fazer uma manutenção, o meu cliente encontre peças de reposição facilmente. Eu quero que a imagem do meu produto esteja aliado à disponibilidade de produto, de reposição de peças, ou simplesmente eu quero vender o meu produto acabado e se quebrar não é mais problema meu, né? Então é um posicionamento da marca nesse momento aí. Eu quero ter capacidade de oferecer o produto e o meu cliente, quando precisar de uma reposição, eu ter capacidade de atendê-lo, gerar confiança na marca, inclusive. Que Né? bacana, Esse é um Barulho. ponto. Barulho, meu amigo, prosa fantástica. Trouxemos aqui uma contribuição muito grande para as pessoas que nos acompanham aqui. Nós já falamos, inclusive, de contagem cíclica, nós já falamos de curva ABC, e agora nós estamos trazendo aqui as funções dos estoques. E você sabe, Barulho, que muitas pessoas, muitos professores baixam os vídeos da prosa, né, para poder compartilhar com os seus alunos, o que nos deixa aqui muito felizes. Meu amigo, nós estamos finalizando a nossa prosa e eu deixo um abraço virtual para você, né? Eu te agradeço muito, eu agradeço muito essa oportunidade. Barulho, muito legal, muito legal. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Você trouxe aqui para a Prosa com Bertaglia uma contribuição fantástica, falando de estoques, né, que é um assunto, embora pareça ser trivial, não é, né, ele é muito abrangente, e nós vamos trazer outras pessoas para falar de outros elementos de estoque, porque nós falamos de uma forma genérica, mas nós sabemos, por exemplo, que estoques de discretos, de componentes, eles se comportam de uma maneira, estoque de processo de outra maneira, de semi-acabado, produto acabado, né, de tubos, né? Então, tem várias formas aí, a cadeia do frio, né? Alimento, remédio, então tem muita coisa aí que precisa ser trabalhada. Meu amigo, um abraço forte para você. Né? Obrigado, Bertalha. Nossa conversa. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.